Naquela manhã, Lisboa parecia mais cinzenta do que o habitual. No entanto, o meu estado de espírito era o oposto. Eu, Sofia, estava ocupada a arranjar a gravata do meu marido, Ricardo, que se erguia imponente em frente ao grande espelho do nosso quarto principal. Esta luxuosa casa em Cascais era a testemunha silenciosa da nossa felicidade durante 5 anos de casamento. Ou pelo menos era o que eu acreditava até aquele momento. Querido, tens a certeza de que não queres que te prepare algo para o caminho? A viagem até ao porto é bastante longa de carro. Ofereci-lhe suavemente enquanto lhe dava uma palmada no seu peito largo. Ricardo sorriu. Um sorriso que sempre conseguia derreter o meu coração. Beijou-me a testa longamente. Não é preciso, minha vida, estou com pressa. O cliente no porto pediu uma reunião urgente para esta mesma noite. Este projeto é muito importante para o meu portfólio. Sabes, quero demonstrar ao teu pai que posso ter sucesso sem a sombra do grande nome da tua família. Assenti, sentindo-me orgulhosa. Ricardo era certamente um marido trabalhador, embora na realidade todo o capital para o seu negócio. O jipe topo de gama que conduzia e até os fatos de marca que vestia, tudo tinha sido comprado com o meu dinheiro. Dinheiro dos dividendos da empresa herdada dos meus pais, que agora eu dirigia, mas nunca lhe dei importância. Num casamento, os bens da esposa também são do marido, não é assim? Tem cuidado, querido. Avisa-me quando chegares ao hotel. Pedi-lhe. Ricardo assentiu, pegou nas chaves do carro e saiu. Observei as suas costas desaparecerem por trás da porta de carvalho esculpido. Uma estranha sensação apoderou-se de mim. Um pequeno pressentimento que rapidamente descartei. Talvez fosse apenas a nostalgia de ficar sozinha por uns dias, pensei. Naquela tarde, depois de terminar várias reuniões no escritório, os meus pensamentos voaram para a Laura, a minha melhor amiga desde a universidade. Ontem, a Laura tinha me informado por mensagem que estava internada num hospital em Sintra com uma febre tifoide aguda. A Laura era uma mulher doce que vivia sozinha numa cidade estranha. Frequentemente a ajudava. Inclusive a pequena casa que ocupava em Sintra era uma das minhas propriedades, e eu permitia que vivesse lá gratuitamente por compaixão. Pobre Laura, deve sentir-se muito sozinha ali, murmurei. Olhei para o meu relógio, 14 horas. A minha agenda para a tarde estava vazia. De repente, surgiu uma ideia. Por que não ia visitá-la? Sintra ficava apenas a 1 hora de carro e não havia trânsito. Queria fazer-lhe uma surpresa, levar-lhe a sua sopa de cozido favorita e fruta fresca. Sem pensar mais, chamei o meu motorista pessoal, o José, mas lembrei-me que o José tinha pedido o dia por doença, por isso decidi conduzir eu mesma o meu querido Mercedes vermelho. A viagem até Sintra foi tranquila. Durante todo o caminho, imaginei a cara de alegria da Laura ao ver-me chegar. Também planeava ligar ao Ricardo à noite para lhe contar que estava em Sintra a visitar a Laura. De certeza que o Ricardo me elogiaria por ser uma esposa de coração nobre. Às 17 horas em ponto, cheguei ao estacionamento de um elitista hospital privado em Sintra. A Laura tinha me dito que estava no quarto VIP 305. Achei um pouco estranho. A Laura não trabalhava. De onde tirava o dinheiro ou o seguro para pagar um quarto VIP tão luxuoso? Mas os meus pensamentos positivos voltaram a tomar o controle. Talvez tivesse poupanças, ou bem, eu pagaria a conta. Decidi interiormente. Com uma grande cesta de fruta na mão, caminhei pelos corredores do hospital que cheiravam a antisséptico, mas que ainda assim pareciam luxuosos. Os meus passos ressoavam suavemente no chão de mármore. O meu coração batia devagar, não por medo, mas pela emoção de ver a minha amiga. O elevador soou no 3º andar. Saí e procurei o número 305. O quarto ficava ao fundo do corredor, numa zona isolada e tranquila. Quando estava a uns 5 passos da porta, parei. A porta do quarto 305 estava ligeiramente entreaberta. Talvez uma enfermeira não a tivesse fechado bem ao sair. Estava prestes a chamar,
mas o som de uma gargalhada vindo de dentro deteve a minha mão no ar. Abre a boca, querida. Aí vai, o aviãozinho. Era a voz de um homem, uma voz terrivelmente familiar, a voz que naquela mesma manhã se tinha despedido de mim para ir para o porto. O sangue gelou-me nas veias. A cesta de fruta na minha mão pareceu de repente pesadíssima. Não podia ser. A minha mente negava. Talvez o Ricardo tivesse passado por aqui, mas ele disse que ia para o porto na direção oposta. Com as mãos a tremer, armei-me de coragem e aproximei-me da fresta da porta. Prendi a respiração e tentei espreitar para dentro. A cena que vi destruiu o meu mundo num instante. Na cama do hospital, a Laura estava sentada, recostada, com um rosto que não tinha nada de pálido. Parecia fresca, vestida com um pijama de cetim, não com uma bata de hospital. E ao seu lado, sentado na beira da cama, estava o Ricardo, o meu marido. Ricardo estava a dar pedaços de maçã à boca da Laura. O olhar do Ricardo. Aquele olhar era o mesmo que ele me dedicava quando nos casamos, cheio de amor, de adoração. Que mimada que é a minha esposa, disse Ricardo suavemente, enquanto limpava um resto de comida do canto dos lábios da Laura com o polegar. Minha esposa. O meu mundo desabou. Senti as pernas fraquejarem e tive de me apoiar na parede para não cair com aquela palavra. Minha esposa. Querido, quando é que vais contar a Sofia? A voz da Laura soava mimada, um pouco queixosa. Estou cansada de ter de nos escondermos assim. Amor. E mais agora que estou grávida de poucas semanas, o nosso filho precisa de ser reconhecido. Grávida. O nosso filho... Senti como se um raio me tivesse partido o coração. Os meus olhos ardiam, as lágrimas queriam sair, mas o choque mantinha-me congelada. Ricardo pousou o prato de fruta na mesinha de cabeceira, depois pegou nas mãos da Laura e beijou-as repetidamente. Tem paciência, minha vida. Já sabes qual é a minha situação. Se lhe pedir o divórcio agora, posso perder tudo. A Sofia é esperta. Todos os bens estão em nome dela. O carro que conduzo, este relógio, até o capital para o último projeto, tudo é dinheiro dela. Mas já estamos casados em segredo há 2 anos, Ricardo. Vais continuar a ser um parasita para ela? Dizias que eras um homem com muito orgulho. A Laura fez um beicinho. Ricardo riu-se entre dentes. Precisamente pelo meu orgulho. Preciso de juntar capital primeiro. Estou a desviar fundos da empresa da Sofia para a minha conta pessoal aos poucos, através de sobrecustos em projetos fictícios. Tem paciência. Assim que as nossas poupanças forem suficientes para comprar uma casa nova e montar o nosso próprio negócio, dou um pontapé na Sofia. Além disso, já estou farto de fingir ser doce com ela. É demasiado dominante, não como tu que és tão submissa. A Laura soltou uma gargalhada cristalina. Está bem, o meu Ricardo é o mais esperto. Olha, a casa de Sintra é segura. A Sofia não a vai reclamar. É segura, querida. A escritura ainda não está em meu nome, mas a Sofia é tola. Ela pensa que a casa está vazia, não sabe que a amiga pobre que aloja é na realidade a rainha no coração do seu marido. Ambos riram, uma gargalhada que soou como a voz do diabo nos meus ouvidos. Recuei lentamente. Faltava-me o ar, como se o oxigênio do corredor tivesse sido absorvido pela maldade deles. Senti vontade de lhes atirar a cesta de fruta à cara. Queria arrombar a porta, arrancar os cabelos da Laura e esbofetear o Ricardo até lhe caírem os dentes. Sofia, se um inimigo ataca, não contra-ataques com emoção. Ataca quando estiverem desprevenidos, destrói as suas fundações e depois deita o edifício abaixo. Meti a mão trêmula no bolso do meu casaco e tirei o meu telemóvel de última geração. Silenciei o som e ativei o modo de gravação de vídeo. Com cuidado, apontei a lente da câmera para a fresta da porta. Gravei tudo. O rosto do Ricardo a beijar a barriga da Laura. A conversa deles sobre o desfalque dos fundos da minha empresa, a confissão do seu casamento secreto.
Tudo ficou gravado com clareza em qualidade 4K. 5 minutos que pareceram 5 séculos. Com provas suficientes, retirei-me. Afastei-me daquela porta passo a passo, contendo os soluços que se afogavam na minha garganta. Ao chegar a uma sala de espera vazia, sentei-me numa fria cadeira de metal. Olhei para o ecrã do meu telemóvel. O vídeo estava guardado em segurança. As minhas lágrimas finalmente caíram, mas apenas por um momento. Sequei-as bruscamente. Não valia a pena chorar por lixo. Então, todo este tempo, murmurei em voz baixa, a minha voz a tremer pela raiva que começava a queimar por completo o meu amor. Todo este tempo estive a criar uma serpente na minha própria cama. E a Laura, a amiga que considerava uma irmã, acabou por ser uma sanguessuga que me apunhalava pelas costas. Lembrei-me de como a Laura chorou no meu ombro a dizer que não tinha dinheiro para comer e eu lhe dei um cartão de crédito adicional. Lembrei-me de como o Ricardo punha sempre a desculpa das horas extraordinárias quando provavelmente se estava a envolver com a Laura na casa que eu comprei com o meu suor. A dor transformou-se lentamente em algo frio e duro. O meu coração congelou. Abri a aplicação do banco no meu telemóvel. Tinha acesso completo a todas as contas, incluindo a conta de operações que o Ricardo geria, porque eu era a dona principal da empresa. Os meus dedos dançaram rapidamente sobre o ecrã. Clique, consultar, saldo da conta do Ricardo. Havia 30.000 euros. Dinheiro que deveria ser para operações de projetos. Clique, consultar, movimentos da conta. Havia muitas transferências para boutiques, joalharias e uma clínica ginecológica em Sintra. Desfrutem das vossas gargalhadas enquanto podem, disse para mim mesma com dureza. Não vou entrar naquele quarto agora. Seria demasiado fácil para eles. Se entrar agora, o Ricardo só pedirá perdão, ajoelhar-se-á e a Laura chorará a suplicar clemência. Isso não é suficiente. Quero que sofram, quero que sintam o que é não ter nada. Quero que o Ricardo volte a ser o homem pobre que era quando o encontrei numa paragem de autocarro há 5 anos. E a Laura, quero que saiba que brincar com o fogo com a Sofia de Magalhães significa queimar-se até se tornar cinzas. Levantei-me, arranjando o meu casaco. O meu rosto era agora uma máscara sem expressão. O meu olhar era afiado, fixo na porta do quarto 305 à distância. Desfrutem da vossa lua de mel no hospital, sussurrei, porque amanhã começa o vosso inferno. Saí do hospital. Dentro do carro, não liguei o motor. Imediatamente liguei ao meu homem de confiança, o Helder, o chefe de informática e segurança da minha empresa. Olá, Helder. A minha voz soava fria e autoritária. Sim, dona Sofia. Que estranho ligar a estas horas. Posso ajudá-la em alguma coisa? Senhor, preciso da sua ajuda esta mesma noite. É urgente e confidencial. Claro, senhora. As suas ordens são a minha prioridade. Primeiro, bloqueie o acesso ao cartão de crédito Platina que o Ricardo tem. Segundo, congele temporariamente a conta de operações que ele gere com a desculpa de uma auditoria interna repentina. Terceiro, prepare a equipa jurídica para uma recuperação de ativos. Houve um silêncio momentâneo do outro lado da linha. O Helder era suficientemente inteligente para não fazer muitas perguntas. Entendido, senhora. Quando executo? Agora, neste mesmo instante. Quero que a notificação apareça assim que ele tentar fazer uma transação. De acordo, procedo. Mais uma coisa, Helder. Encontre o melhor serralheiro e vários seguranças corpulentos. Amanhã de manhã faremos uma visita à casa de Sintra. Entendido, senhora. Desliguei o telefone. O motor do carro rugiu suavemente quando o liguei. Olhei-me no espelho retrovisor. A mulher fraca que tinha chorado no corredor do hospital estava morta. O que restava agora era a Sofia, a presidente executiva, que não conhecia a piedade. Conduzi pelas ruas de Sintra. Não voltaria a Lisboa naquela noite. Ficaria no hotel mais próximo. Traçaria o meu plano e prepararia o palco para a função de amanhã.
O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de WhatsApp do Ricardo. Meu amor, Ricardo, querido, já cheguei ao porto. Estou esgotadíssimo. Vou já dormir. Beijos. Amo-te. Ri com cinismo ao ler a mensagem. Os meus dedos declararam uma resposta com calma. De acordo, querido. Descansa bem. Não te esqueças de sonhar bonito, porque amanhã poderás acordar para uma realidade surpreendente. Também te amo. Enviei a mensagem. Um sorriso torto desenhou-se nos meus lábios. O jogo tinha começado. A luz do sol matinal filtrava-se através das finas cortinas da suíte do hotel onde estava hospedada. Acordei não pelo alarme, mas pela adrenalina que ainda bombeava com força no meu sangue. Mal tinha dormido. Tinha os olhos inchados, mas o meu coração era tão duro como o aço. Peguei no telemóvel da mesinha de cabeceira 6 da manhã. Tinha uma mensagem do Hélder. Bom dia, dona Sofia. Seguindo as suas instruções, a partir das 6 da manhã de hoje, todos os acessos financeiros em nome do senhor Ricardo Monteiro, ligados à empresa e as contas conjuntas, foram congelados. Estado do cartão de crédito corporativo, bloqueado. Acesso ao home banking, suspenso. Também localizei o GPS do carro da empresa. A sua posição está no estacionamento do Hospital da Luz em Sintra. Sorri levemente. Bom trabalho, murmurei. Levantei-me da cama, pedi o pequeno almoço ao serviço de quartos e depois tomei um duche quente. Tinha de parecer perfeita hoje, sem olhos inchados, sem cara de cansaço. Apliquei uma maquilhagem um pouco mais intensa do que o habitual, cobrindo os vestígios das lágrimas da noite anterior. Um batom vermelho escuro foi a minha escolha final, um símbolo de coragem e guerra. Enquanto desfrutava de um sumo de laranja, imaginei o que estaria a acontecer no hospital. O Ricardo seguramente acabava de acordar, talvez preparando-se para mimar a sua esposa secreta com um pequeno almoço de luxo. Come até te fartares, Ricardo, sussurrei ao meu reflexo no espelho, porque depois disto vais esquecer o que é sentir-se cheio. Entretanto, no hospital, Ricardo esticava os músculos doridos. Dormir no sofá do hospital não era tão confortável como na cama extra grande da casa da Sofia, mas ver o rosto da Laura a dormir placidamente fazia-o sentir-se um herói. Querido. A Laura espreguiçou-se com coqueteria, os seus olhos a piscarem lentamente. Tenho fome. Apetecem-me uns pastéis de nata da pastelaria aqui ao lado. Estou farta da comida insípida do hospital. Ricardo sorriu, acariciando o cabelo da Laura. O que for preciso pela minha princesa. Espera aqui. Vou lá abaixo tratar da administração para prolongar a tua estadia no quarto VIP e de passagem compro-te os pastéis que queres. Depois pedirei a uma enfermeira que te traga água quente. Obrigada, meu amor. Não demores, sim, gemeu a Laura. Ricardo assentiu com firmeza. Arranjou a camisa ligeiramente amarrotada, penteou-se com os dedos e saiu do quarto com passo seguro. No bolso das suas calças, uma carteira de couro cheia de cartões de crédito platina e pretos estava pronta para ser usada. Nunca se tinha preocupado com o preço. Só tinha de passar o cartão e assinar. A Sofia pagaria a fatura no final do mês. Chegou ao balcão da administração. Uma funcionária cumprimentou-o amavelmente. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Quero prolongar a estadia do quarto 305 em nome de Laura Pereira. Também quero melhorar o pacote de refeições para o superior e, por favor, adicione as despesas de lavandaria, disse Ricardo com o tom arrogante típico de um novo rico. Claro, senhor. Um momento, enquanto calculo o depósito adicional total. A funcionária teclou rapidamente no computador. O total adicional é de 300 euros para o depósito dos próximos 3 dias e a melhoria de serviços, senhor. Ok. Fácil. Ricardo tirou o seu cartão de crédito preto. O cartão que, na realidade, era um benefício para os diretores da empresa da Sofia. Deixou-o sobre o balcão com um ar de superioridade. A funcionária pegou no cartão e inseriu-o no terminal.
Ricardo esperou, batendo com os dedos no balcão, assobiando suavemente. Bip! Bip! A funcionária franziu o sobrolho. Voltou a passar o cartão. Bip, bip, bip. Desculpe, senhor, disse a funcionária com cara de poucos amigos. O cartão foi recusado pelo sistema. Ricardo parou de assobiar. As suas sobrancelhas franziram-se. O que quer dizer? Esse cartão tem um limite de centenas de milhares. É impossível que o recusem. Tente de novo. Já tentei 2 vezes, senhor. A mensagem diz: cartão bloqueado pelo emissor. Talvez se tenha enganado no PIN. Não uso PIN, é com assinatura. Além disso, é um cartão prioritário. Ricardo começou a zangar-se. A sua voz elevou-se, fazendo com que várias pessoas na sala de espera se virassem. A sua máquina deve estar avariada. A nossa máquina funciona perfeitamente, senhor. Outro paciente acabou de realizar uma transação sem problemas, respondeu a funcionária, começando a mostrar-se ríspida. Ricardo bufou com fastio, abriu novamente a sua carteira e tirou um segundo cartão. O cartão de crédito dourado, da conta conjunta com a Sofia. Use este. A funcionária tentou de novo. Silêncio por um momento. Bip, bip. O mesmo, senhor. Recusado. A mensagem diz: fundos insuficientes. O rosto de Ricardo começou a avermelhar. Um suor frio do tamanho de um grão de bico apareceu nas suas têmporas. O seu coração batia com força. Fundos insuficientes. Impossível. Essa conta continha os fundos operacionais mensais que a Sofia acabara de transferir no dia anterior. Olhe, não brinque comigo. Sou um homem de negócios, gritou Ricardo, tentando esconder o seu pânico com raiva. Pode tentar ligar ao seu banco, senhor? Eu só opero a máquina. A funcionária agora olhava-o com suspeita, um olhar que fez com que o orgulho de Ricardo se sentisse pisado. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou nos seus cartões, afastou-se do balcão à procura de um canto tranquilo, tirou o seu telemóvel e abriu a aplicação do banco. Iniciar sessão. O ecrã girava, um carregamento que pareceu eterno. Depois, apareceu uma notificação a vermelho. Acesso negado. O seu nome de utilizador foi congelado temporariamente. Por favor, contacte o apoio ao cliente. Merda. O que é que se está a passar? Praguejou Ricardo em voz baixa. Tentou com outra conta. A sua conta pessoal, a que usava para receber os fundos desviados. Saldo: 0 euros. Os olhos de Ricardo quase saltaram das órbitas. Os 30.000 euros que tinha visto na tarde anterior tinham se desvanecido. 0. Absolutamente nada. Impossível. Não pode ser um ataque informático. Ricardo começou a entrar em pânico a sério. As suas mãos tremiam violentamente a segurar o telemóvel. A sua mente focou-se imediatamente num nome. Sofia. Será que a Sofia sabia? Não. Impossível. Se soubesse, já me teria confrontado. A Sofia é emocional, não sabe jogar com calma. Isto deve ser um erro do sistema do banco ou uma auditoria do escritório. Ricardo tentou acalmar-se. Tinha de ligar a Sofia. Tinha de agir. Respirou fundo, ajustando o seu tom de voz para soar autoritário, mas um pouco confuso. O meu telemóvel tocou. O nome, meu amor, apareceu no ecrã. Estava a beber um chá quente naquele momento. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Olá, querido. Já te levantaste? Como está o Porto? Cumprimentei-o com um tom alegre e fingido. Olá, minha vida. A voz do Ricardo soava entrecortada. Sim, acabei de acordar. Olha, Sofia, queria perguntar-te, há algum problema no escritório ou alguma auditoria surpresa do banco? Perguntei com tom inocente. Não, que eu saiba, querido. Tudo corre sobre rodas. Por quê? É que é muito estranho. Ia pagar, convidar um cliente para tomar o pequeno almoço no hotel, mas todos os meus cartões de crédito foram recusados. O home banking também não funciona. Não terás bloqueado algo por engano no sistema central?
Soltei uma pequena gargalhada, uma gargalhada que certamente fez com que os pelos do Ricardo se eriçassem sem ele saber por quê. Por Deus, querido, como é que eu ia bloquear o meu próprio marido? Talvez o sistema do banco esteja embaixo, amor. Ou talvez tenhas atingido o limite. O que é que andaste a comprar este mês? Não comprei nada, só o de sempre, defendeu-se Ricardo rapidamente. Que vergonha passei com o cliente. Olha, querida, podes transferir-me algum dinheiro para a conta de um amigo? É que não consigo aceder à minha. Transferir. Batucava sobre a mesa. Bem, o token da empresa está com o Elder e hoje o Elder pediu o dia por doença. Não atende. O meu token pessoal também o deixei no cofre de casa. Estou na rua agora, a caminho de um spa. Sofia, é uma emergência. Não podes fazer um esforço? Preciso de dinheiro agora. Ricardo começou a perder o controle das suas emoções. O seu tom de voz elevou-se. O meu sorriso desapareceu. Olhei fixamente para a frente, como se atrevia a gritar comigo enquanto me suplicava o meu próprio dinheiro. Ricardo, chamei-o friamente. Por que é que me gritas? És tu que vais em viagem de negócios, sem preparativos de dinheiro, e me culpas a mim. Além disso, estás no porto a tratar com um cliente. O cliente não pode cobrir por agora, ou será que não estás com nenhum cliente? Essa pergunta deixou o Ricardo sem palavras. Um silêncio prolongado do outro lado da linha. Claro que estou com o cliente. O que quero dizer é que me sinto embaraçado a pedir-lhe emprestado. Bem, não importa. Já me desenrasco. És uma esposa em quem não se pode confiar quando o marido tem problemas. Clique. A chamada foi cortada unilateralmente pelo Ricardo. Olhei para o ecrã escuro do telemóvel. Uma esposa em quem não se pode confiar. Soltei uma gargalhada cínica. Espera até perceberes que esta esposa inútil é a dona do oxigênio que respiras. No hospital, Ricardo atirou o seu telemóvel contra o sofá da sala de espera. A sua respiração estava ofegante. Apontou os bolsos e a carteira, contando o dinheiro que lhe restava. 50 euros era todo o dinheiro que tinha. Entretanto, o depósito do hospital que lhe pediam era de 300 euros, sem mencionar o desejo de pastéis de nata da Laura. Com o passo abatido e o orgulho destroçado, Ricardo voltou ao quarto 305. Entrou com o sobrolho franzido. "E os meus pastéis, amor?" perguntou a Laura com entusiasmo ao ver o Ricardo entrar. Mas o seu sorriso desvaneceu-se ao ver as mãos vazias do Ricardo. "Olha, por que é que não trazes nada?" Ricardo sentou-se na beira da cama, massageando as têmporas. A pastelaria estava fechada. "Querido, mentira. É um restaurante de hotel aberto 24 horas. És um forreta ou não tens dinheiro?" A Laura começou a choramingar irritada, a sua verdadeira natureza exigente a vir ao de cima quando seus desejos não eram cumpridos. "Não é isso, Laura. Os meus cartões de crédito têm um problema. Parece que o sistema bancário está embaixo a nível nacional. Não consigo levantar dinheiro", desculpou-se Ricardo, relutante em admitir que lhe tinham bloqueado o acesso. "E então, o que é que eu como? A sopa do hospital não me agrada." A Laura atirou-lhe uma almofada. "Come o que há. Depois à tarde procuro um empréstimo", gritou Ricardo. O estresse fez-lo gritar sem querer com a mulher que supostamente amava. A Laura ficou petrificada. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. "Gritas comigo. És um cruel. Antes prometias-me o mundo inteiro e agora nem sequer és capaz de me comprar uns pastéis de nata." O ambiente no quarto 305 aqueceu. Uma pequena discussão começou a gestar-se. Entretanto, lá fora, a verdadeira tempestade estava a aproximar-se. 10 da manhã. Já tinha completado a minha saída do hotel. O meu Mercedes vermelho deslizava pelas ruas de Sintra em direção a uma zona residencial nos arredores. Atrás de mim, uma carrinha preta seguia-me. Dentro iam o Elder, 2 seguranças com uniformes pretos e um serralheiro. O meu destino não era o hospital. Deixaria o Ricardo apodrecer ali com a sua confusão.
O meu destino era o covil dos ladrões, a casa minimalista e moderna na exclusiva zona residencial onde a Laura vivia. Essa casa foi uma das minhas primeiras propriedades imobiliárias. Comprei-a pronto antes de me casar com o Ricardo e, estupidamente, por pena da Laura, que me disse que a tinham despejado do seu apartamento alugado, permiti-lhe viver ali. Afinal, o lugar tinha se tornado o seu ninho de amor. O meu carro parou mesmo em frente a um alto portão preto. A casa parecia tranquila. Claro, os seus ocupantes estavam em retiro romântico no hospital. Saí do carro com óculos de sol. O Elder e a sua equipa desceram imediatamente e colocaram-se atrás de mim. "É essa a casa, senhora?" perguntou o Elder. "Sim, essa é a minha casa, manchada por lixo", respondi secamente. O segurança da urbanização, ao ver o nosso grupo, aproximou-se com cara de alerta. "Desculpem, senhora. O que desejam? Quem é a senhora?" Tirei os óculos de sol e olhei para o segurança. "Sou Sofia de Magalhães, a legítima proprietária desta casa. Quero entrar na minha propriedade. Vai impedir-me?" O segurança ficou atônito. Reconhecia o apelido de Magalhães, uma família proprietária de muitos ativos na zona. "Oh, desculpe, dona Sofia, mas a senhora Laura não avisou de nenhuma visita." "A Laura é apenas uma ocupante gratuita aqui, senhor, e hoje o seu tempo de ocupação terminou." Cortei-o com firmeza. Voltei-me para o serralheiro. "Senhor, abra a fechadura. Se for difícil, arrombe-a. Eu pagarei os danos." "Às suas ordens, senhora." O som de um berbequim e de uma serra quebrou o silêncio matinal da luxuosa urbanização. Os vizinhos começaram a espreitar pelas janelas, mas não me importei. Mantive-me direita, com os braços cruzados. Clique. O portão abriu-se. Entrei no pátio. A relva estava bem cuidada. Ali estava estacionada a mota desportiva do Ricardo. A mota que, segundo ele, tinha vendido há 1 ano. Mentira atrás de mentira continuava a vir à tona. Chegamos à porta principal. O serralheiro voltou ao trabalho. Em pouco tempo, a porta de carvalho abriu-se de par em par. O ar frio do ar-condicionado recebeu-me, e ao entrar na sala de estar, os meus olhos captaram algo que fez o meu sangue ferver novamente. Na parede da sala pendia uma enorme fotografia de pré-casamento. Ricardo e Laura, abraçados ternamente com a paisagem da Madeira ao fundo. A viagem de negócios do Ricardo à Madeira no mês passado, a qual supostamente foi sozinho. "Excelente", disse para mim mesma. A minha voz tremia a conter a raiva. "Elder." "Sim, senhora. Tirem todas as coisas desta casa. Tudo. A roupa, os móveis, estas fotos nojentas, metam tudo num caminhão ou simplesmente amontoem no jardim da frente. Quero esta casa vazia antes do pôr do sol. Entendido, senhora? E para onde enviamos as coisas deles?" Olhei para a foto do sorriso falso do Ricardo. "Não as enviem para lado nenhum. Amontoem-nas em frente ao portão para que sejam o espetáculo dos vizinhos." E quanto a esta foto? Peguei num vaso da mesa e atirei-o com toda a minha força contra a moldura. Crash! O vidro da moldura estilhaçou-se, rasgando os seus rostos felizes na foto. "Queimem-na", acrescentei friamente. Caminhei em direção ao quarto principal. Ia recuperar o que era meu e deixá-lo sem um teto sobre as suas cabeças quando voltassem para casa. O meu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem do banco. Notificação de tentativa de transação falhada no Hospital da Luz, no valor de 1.500 euros com o cartão de crédito Platina. O Ricardo estava a tentar pagar algo caro, talvez uma intervenção ou simplesmente um depósito forçado. Estava a começar a entrar em pânico. Sorri com satisfação. "Luta, Ricardo. Isto é só o começo." Os meus passos pareciam pesados, mas firmes ao entrar no quarto principal daquela casa. Um intenso aroma do perfume Jo Malone, variedade English Pear, invadiu as minhas narinas. O mesmo perfume que eu costumava usar. Aparentemente, a Laura não só queria roubar-me o marido, queria ser eu.
O quarto estava desarrumado, com roupa espalhada pelas cadeiras e restos de maquilhagem na penteadeira. Num canto, um grande armário de madeira de teca erguia-se imponente. Abriu bruscamente. Uma fileira de malas de marca saudou os meus olhos. Uma Birkin da Hermès, uma Classic Flap da Chanel, uma Neverfull da Louis Vuitton, malas cujos preços equivaliam ao de um carro utilitário, perfeitamente alinhadas. O meu coração apertou-se ao reconhecer uma mala Saddle da Dior, de cor cinzenta. Era a mala que eu tinha andado à procura no mês passado em minha casa. O Ricardo disse-me que talvez se tivesse perdido na arrecadação. Afinal, a mala estava aqui, a ser usada pela sua amante. Maldito sejas, murmurei em voz baixa. Tirei as malas uma a uma, atirando-as para o chão como se fossem lixo. Elder, gritei. Elder entrou apressadamente. Sim, senhora. Carregue todas estas malas. São da minha propriedade. Leve-as para o meu carro. Não as misture com a sucata que vamos deitar para o jardim. Entendido, senhora. Assim que o armário ficou vazio, os meus olhos pousaram num pequeno cofre de metal escondido na parte inferior, coberto por um monte de mantas. Um cofre digital. Agachei-me em frente a ele. O meu coração batia com força. O que é que o Ricardo escondia aqui? Tentei adivinhar a combinação. A data de nascimento do Ricardo. Erro. A data de nascimento da Laura. Consultei os dados dos recursos humanos no meu telemóvel. A Laura tinha se candidatado a um emprego no meu escritório uma vez. Inseri a data. Erro. A data do nosso casamento. Erro. Parei um momento a tentar pensar como o Ricardo. O Ricardo era narcisista, mas também sentimental à sua maneira estranha. Ou talvez fosse simplesmente estúpido. A minha mão estendeu-se e digitei 6 dígitos. A data em que começaram a namorar. Lembrava-me dessa data porque a tinha visto numa pequena tatuagem no pulso do Ricardo que ele tinha feito no mês passado. Disse que era apenas arte. Tit, tit, clic. A luz indicadora tornou-se verde. A porta do cofre abriu-se lentamente. Prendi a respiração. Os meus olhos arregalaram-se ao ver o seu conteúdo. Não era apenas dinheiro. Dentro do cofre havia maços de notas, talvez uns 10.000 euros em dinheiro. Mas não foi isso que fez o meu sangue ferver. Por cima das notas havia 2 pequenos livros, um verde escuro e outro grená, um livro de família, e por baixo uma certidão de casamento secreto. As minhas mãos tremeram ao pegar nos documentos. Abri-os. A foto do Ricardo e da Laura, um ao lado do outro, com um fundo azul, sorrindo amplamente. A data do seu casamento era de há 2 anos. 2 anos, sim. Sim. Uma lágrima caiu sem permissão, aterrando exatamente sobre o rosto do Ricardo na foto. 2 anos a dormir ao lado de um traidor, 2 anos a financiar a vida da sua segunda esposa sem saber. Por baixo da certidão encontrei um pequeno caderno preto, um livro de contabilidade. Abri-o. Continha a caligrafia esmerada do Ricardo. Janeiro de 2023. Levantado dinheiro. Projeto Sintra, 2.500 euros. Depositado na conta da Laura. Compra de colar. Março de 2023. Sobrecusto fornecedor catering. Escritório, 800 euros. Entrada para o carro da irmã da Laura. Junho de 2023. Venda do anel de diamantes da Sofia, supostamente perdido. 10.000 euros para férias em Albufeira. Faltou-me a respiração. O meu peito oprimia-se dolorosamente. O anel da minha avó, perdido há 1 ano. O Ricardo disse que provavelmente me tinha caído ao lavar as mãos num centro comercial. Até fingiu pânico enquanto me ajudava a procurá-lo. Afinal, ele tinha-o roubado. Vendeu a herança dos meus antepassados para financiar umas férias para esta prostituta. A raiva que ardia em mim transformou-se num frio mortal. Já não sentia tristeza, sentia nojo. Peguei no meu telemóvel, fotografei todas as páginas do caderno, a certidão de casamento secreto e os maços de dinheiro.
Isto não era apenas uma prova de infidelidade, era uma prova de um crime, desfalque de fundos, roubo doméstico e falsificação de relatórios financeiros. Não só vais ficar na ruína, Ricardo, sussurrei ao caderno preto, vais apodrecer na prisão. Esvaziei o conteúdo do cofre, metendo o dinheiro, os documentos e algumas joias de ouro que ali havia na minha pasta de trabalho. Quando saí do quarto, a sala já estava completamente vazia. O Elder e a sua equipa trabalhavam incrivelmente rápido. O sofá, a televisão, a mesa de jantar, tudo tinha sido retirado. A casa era agora apenas um eco de paredes nuas. Já está tudo limpo, senhora, informou o Elder. Assenti. Bem, agora mude todas as fechaduras, acorrente o portão com a corrente mais grossa que encontrar. Coloque uma placa na entrada. Vende-se urgente. Entendido, senhora. E as coisas da Laura no jardim? Caminhei até ao terraço. Na relva verde, amontoava-se agora uma montanha de lixo composta pela roupa da Laura, sapatos, móveis de plástico e cosméticos. Os vizinhos começavam a congregar-se atrás dos portões, cochichando e apontando. Olhei para o monte. Deixem-no aí. Se chover, que se molhe. Se algum sucateiro o quiser levar, à vontade. É a minha última obra de caridade para a Laura. Entretanto, no Hospital da Luz, o Ricardo estava sentado numa cadeira da cafetaria com cara de poucos amigos. À sua frente, apenas um copo de água. O estômago roncava-lhe, mas o estresse tinha-lhe tirado o apetite. O pessoal da administração acabara de o chamar novamente. Último aviso. Pague o depósito de 300 euros antes das 12 horas ou a Laura terá de abandonar o quarto VIP. Merda. Por que é que nenhum cartão funciona? O Ricardo remexeu o cabelo frustrado. Tinha tentado ligar para o escritório, mas a sua secretária disse-lhe: Lamento, Sr. Monteiro. O sistema de RH está embaixo. Não podemos processar adiantamentos. E a dona Sofia está incontactável. Ricardo sabia que era estranho, mas recusava-se a acreditar que a Sofia estivesse por detrás de tudo isto. Aos seus olhos, a Sofia era uma esposa ingênua e loucamente apaixonada. A Sofia não seria capaz de fazer isto, amor. A voz da Laura interrompeu os seus pensamentos. Ricardo virou-se. A Laura tinha descido à cafetaria, empurrando com dificuldade o suporte do soro. Tinha o sobrolho franzido. Por que é que demoras tanto? Disseste que ias procurar dinheiro. O médico diz que preciso de um medicamento para fortalecer a gravidez que custa 100 euros. Tenho de o comprar agora. Ricardo engoliu em seco. 100 euros. Na sua carteira só lhe restavam 10 euros depois de abastecer. Laura, tem paciência. Estou a tentar. Os meus amigos não me atendem o telefone, desculpou-se Ricardo. A tentar o quê? Só estás aí sentado sem fazer nada. A Laura começou a levantar a voz. Disseste que eras rico. Disseste que a tua mulher era só uma vaca leiteira. Onde está a prova? Não consegues nem comprar um medicamento para o teu próprio filho. Essas palavras esbofetearam o ego do Ricardo. Olhou para o Rolex Submariner que usava no pulso. Era autêntico. Um presente de aniversário da Sofia do ano passado. O seu preço rondava os 10.000 euros. Ricardo cerrou os dentes. Não tenho outra opção. Espera aqui. Não te mexas, ordenou Ricardo a Laura. Ricardo saiu a toda a pressa do hospital. Lembrava-se de uma loja de compra e venda de relógios de luxo em segunda mão numa rua próxima. Acelerou o passo sob o sol escaldante. O suor empapava a sua camisa. Ao chegar à loja, Ricardo tirou o relógio imediatamente. Quero vender isto rápido. Preciso de dinheiro, disse Ricardo ao dono. Um homem de meia idade com óculos. O homem examinou o relógio com uma lupa. Rolex Submariner, autêntico, ainda em bom estado. Tem a caixa e os papéis, senhor? Ricardo abanou a cabeça. Não os trago comigo. Ficaram em Lisboa. Vendo-o assim, tal como está. O homem sorriu de lado. Sabia que a posição do Ricardo era fraca. Bem,
Se não tem os papéis, o preço baixa muito, senhor. Poderia ser roubado, sabe? Não sou um ladrão. Sou um empresário, gritou Ricardo ofendido. É o meu relógio. Sim, senhor, acredito, mas as regras são as regras. Sem papéis, só posso oferecer-lhe 1.000 euros. O quê? Os olhos de Ricardo arregalaram-se. Estás louco? O seu valor de segunda mão é de pelo menos 7.000. Isso se estivesse completo, senhor. Sem papéis é o que há. Ou aceita ou deixa. Ricardo cerrou os punhos. 1.000 euros era um insulto, mas ele precisava daquele dinheiro agora mesmo para o depósito do hospital, para o medicamento da Laura, para comer e para a gasolina de volta a Lisboa para ir buscar a documentação do carro. Está bem, 1.000. Damos agora, disse Ricardo com a voz rouca, contendo a raiva. 10 minutos depois, Ricardo saiu da loja com uma sensação de vazio. O seu pulso parecia leve sem o luxuoso relógio. O último símbolo do seu status tinha desaparecido. Só tinha no bolso 1.000 euros, uma quantia que normalmente gastava num único jantar com clientes usando o dinheiro da Sofia. De volta ao hospital, Ricardo atirou com orgulho 300 euros em dinheiro sobre o balcão. Aqui está o depósito pago. O resto é para o medicamento, disse com arrogância. A recepcionista pegou no dinheiro sem expressão. De acordo, senhor. Já o recebemos, mas lamento informar que há informações adicionais do médico responsável. Agora que a condição da senhora Laura parece ter uma pequena complicação, ela precisará de mais 3 dias de observação. O custo estimado aumentou para cerca de 2.000 euros a mais. Ricardo sentiu que ia desmaiar. Do dinheiro da venda do relógio, só lhe restavam 700 euros. Se pagasse tudo, ficaria sem nada outra vez. Ok, já pago o resto. O importante é que a atendam agora. Ricardo caminhou de volta ao quarto VIP. Ao entrar, a Laura estava ocupada com seu telemóvel. Ricardo! Ricardo! Gritou a Laura em pânico ao vê-lo. O seu rosto estava pálido como papel, mais pálido do que quando estava doente. O que se passa? Dói-te a barriga outra vez? Perguntou Ricardo preocupado. Não, é isto. Uma vizinha da casa de Sintra enviou-me um vídeo para o grupo de WhatsApp da urbanização. A Laura estendeu-lhe o telemóvel com as mãos a tremer. Ricardo arrebatou-lhe. No ecrã, reproduzia-se um vídeo amador. O vídeo mostrava a casa da Laura em Sintra. O portão estava aberto de par em par. No jardim da frente, montes de roupa e móveis amontoavam-se como lixo. E o mais chocante, uma grande placa vermelha estava pregada em frente ao portão. Propriedade privada sob vigilância da proprietária Sofia de Magalhães. Proibida a entrada a pessoas não autorizadas, especialmente amantes. E no vídeo, via-se o Mercedes vermelho da Sofia a afastar-se do local. O coração do Ricardo parou por um instante. O telemóvel caiu-lhe das mãos para o chão. Sofia, murmurou Ricardo, o seu rosto tão branco como o papel. Ela sabe que estou em Sintra. Ricardo, essas são as minhas coisas, as minhas malas, a minha roupa. Por que é que deitam tudo fora como se fosse lixo? Gritou a Laura histericamente. Disseste que a casa era segura. Disseste que a Sofia era tola. Agora sou uma sem-abrigo, Ricardo. Ricardo recuou um passo, chocando contra a parede. As suas pernas fraquejavam. A verdade atingiu-o como um caminhão. O acesso bancário bloqueado, os cartões de crédito anulados, a casa assaltada. A Sofia estava em Sintra. Não era uma coincidência do sistema, era a guerra. Ricardo procurou rapidamente o seu próprio telemóvel. Tinha de ligar a Sofia. Tinha de negar. Tinha de virar a situação. Ao marcar para a minha mulher, o telefone foi atendido. Olá, querido. A voz da Sofia soava calma, demasiado calma. Ao fundo, Ricardo podia ouvir o som de música clássica e o suave ronronar de um motor de carro. Sofia, onde estás? Gritou Ricardo sem rodeios. Estou a caminho de Lisboa, querido. Por que é que soas tão alterado? Não mintas. Estiveste na casa de Sintra. Deitaste fora as coisas da minha amiga.
O que é que isto significa? Houve uma pequena gargalhada fria do outro lado da linha, uma gargalhada que lhe arrepiou os pelos. Ah, então admites que é a casa da tua amiga. Não me disseste que estavas no porto? Cheque mate. Ricardo ficou em silêncio. A sua boca abriu-se, mas não saiu nenhum som. Ricardo, a voz da Sofia tornou-se afiada como uma lâmina. Como é que te sentes a vender o teu querido Rolex numa casa de penhores? Avaliaram-no muito baixo, não foi? Que pena. Era uma edição limitada. Ricardo gaguejou. Sentia-se como se tivesse sido despido. A Sofia sabia tudo, cada movimento. Sei tudo, Ricardo. Sei do aviãozinho. Sei desse filho bastardo. Sei da certidão de casamento secreto no cofre e sei do anel da minha avó que vendeste. Silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante do Ricardo. Escuta-me bem, Ricardo, continuou a Sofia, o seu tom cheio de poder. Desfruta dos 700 euros que te restam na mão, porque é o último dinheiro que vais tocar na tua vida. Não te atrevas a voltar à minha casa em Cascais. As fechaduras já foram mudadas e os seguranças têm a tua foto com a ordem de te proibir a entrada. Sofia, espera. Podemos falar sobre isto? Posso explicar, suplicou Ricardo. As suas lágrimas começaram a cair por puro medo. Explica isso ao juiz, Ricardo. Vemo-nos no inferno terreno que acabei de construir para ti. Clique. A ligação foi cortada. Ricardo deslizou até ao chão do hospital. O seu telemóvel escapou-lhe das mãos. O seu mundo escureceu. À sua frente, a Laura continuava a gritar histericamente, lamentando as suas malas de imitação que tinham sido descartadas. Mas Ricardo já não a ouvia. Nos seus ouvidos só ressoava uma frase: vemo-nos no inferno terreno. O ambiente dentro do jipe topo de gama era silencioso, mas tenso. O ar parecia pesado, como se estivesse cheio de pólvora prestes a explodir. Ricardo conduzia com as mãos rígidas, agarrado ao volante. O seu olhar estava perdido na autoestrada que se estendia à sua frente, enquanto a sua mente era um turbilhão de medo, negação e os últimos vestígios de arrogância. Ao seu lado, a Laura estava sentada a abraçar os joelhos. O seu rosto continuava pálido. Tinham-lhe tirado a via à força a seu pedido. Decidiram abandonar o hospital, apesar da proibição do médico. A razão era simples. O dinheiro deles estava a esgotar-se. Da venda do relógio de Ricardo, só restavam 600 euros, depois de pagar as despesas administrativas e a gasolina. Querido, vai um pouco mais devagar. Dói-me a barriga com tantos solavancos, protestou a Laura em voz alta. Cala-te, Laura. Estou a pensar, retorquiu Ricardo sem olhar para ela. Temos de chegar a Lisboa antes que o escritório feche. Tenho de ir à sede. Tenho de falar com a Sofia antes que ela envenene a mente de todos. Tens a certeza de que a Sofia vai querer ver-te? Por telefone, ela soava assustadora. Amor, sussurrou a Laura, começando a acobardar-se. A Sofia só está a gabar-se. Conheço-a há 5 anos. É uma mulher fraca que precisa de um homem. De certeza que está zangada agora. Se eu for, peço desculpa. Ajoelho-me aos pés dela. De certeza que cede. No máximo terei de fingir que choro um pouco, disse Ricardo, tentando convencer-se a si mesmo. Soltou uma gargalhada oca. Além disso, esta empresa também cresceu graças à minha contribuição. Os clientes confiam em mim, não na Sofia. Se ela me despedir, a empresa dela vai à falência. Ela precisa de mim. A estupidez e o ego masculino são realmente extraordinários. Ricardo esquecia-se de que era ele quem sempre precisara do grande nome da Sofia para se poder sentar à mesa de negociações. 3 horas depois, na urbanização de Cascais, o carro de Ricardo virou para entrar no luxuoso complexo residencial. O seu coração batia com força ao ver o telhado da sua opulenta casa a espreitar por entre as árvores. Aquela casa era o seu palácio, o lugar onde se sentia um rei.
Mas quando o carro se aproximou do portão de 3 metros de altura, Ricardo travou a fundo. O portão estava fechado e seguro com uma enorme corrente de ferro. Na guarita de segurança não estava o Sr. Manuel, o amável e idoso vigilante, mas sim 2 homens corpulentos, com uniformes pretos justos e óculos de sol. Ricardo buzinou insistentemente. Um dos homens grandes saiu da guarita, aproximou-se do carro tranquilamente. O seu rosto era inexpressivo. Ricardo baixou a janela. "Abram a porta. Sou o dono da casa", gritou Ricardo. O homem inclinou-se ligeiramente para ver o rosto de Ricardo e depois olhou para uma foto que segurava na mão. Abanou a cabeça. "Lamento, tem a entrada proibida nesta zona." "O quê? Estás louco? Sou o Ricardo, o marido da dona Sofia. Afasta-te ou atropelo-te." Ameaçou Ricardo com o rosto avermelhado. "Força! Se quiser chocar contra um portão de aço, senhor, o seu carro ficará destruído e o senhor voltará para o hospital", respondeu o homem com calma. "As instruções da proprietária, a dona Sofia de Magalhães, são que o senhor Ricardo e a menina Laura estão proibidos de pôr um pé nesta propriedade. Esta também é a minha casa, são bens comuns." O homem mostrou-lhe uma fotocópia colada na guarita. Era uma cópia do acordo pré-nupcial. Segundo o documento legal, esta casa é 100% propriedade da dona Sofia, herança dos seus pais. O senhor não tem nenhum direito. E isto, o homem apontou para 2 grandes malas no passeio, cobertas de pó. "São os seus pertences pessoais, senhor. Roupa de trabalho e roupa interior. O resto foi confiscado como prova de desfalque." Ricardo olhou para as 2 malas com olhos vidrados. Só isso. 5 anos de vida de luxo e só saía com 2 malas de roupa usada. "Querido, os vizinhos estão a olhar para nós", sussurrou a Laura envergonhada. Era verdade. Vários carros de vizinhos que passavam abrandavam a velocidade. As pessoas viam Ricardo retido fora do seu próprio portão como um mendigo. Os cochichos começaram e uma imensa vergonha percorreu as costas de Ricardo. "Merda!" Ricardo bateu no volante. Não tinha outra opção. Não podia enfrentar aqueles 2 seguranças gigantes. "Vamos para o escritório agora." Ricardo virou o volante bruscamente, dando meia volta e deixando para trás o seu palácio, agora fechado para sempre. Edifício de escritórios na Avenida da Liberdade, 25 grau andar, sede da de Magalhães Global. Ricardo entrou no átrio com passo decidido. Usava a mesma camisa do dia anterior, amarrotada e com cheiro a suor, mas tentava manter o queixo erguido. A Laura seguia-o com a cabeça baixa, receosa de ser reconhecida pelos seus antigos colegas de trabalho. Ricardo dirigiu-se aos torniquetes automáticos. Passou o seu cartão de acesso. Bip. Acesso negado. Ricardo tentou de novo. Bip. Senhor Monteiro. Cumprimentou um segurança do edifício. "O meu cartão não funciona." "Abra-me a porta manualmente", ordenou Ricardo. "Lamento, Sr. Monteiro. O seu acesso foi revogado pela direção da de Magalhães Global esta manhã. Não tem permissão para subir. Sou o diretor de operações. Quero ver a minha esposa. Afasta-te." Ricardo tentou forçar a passagem, empurrando o segurança. Seguiu-se uma altercação. Outros seguranças acorreram para segurar Ricardo. As pessoas no átrio, funcionários, visitantes, estafetas, começaram a ver o drama gratuito. "Larguem-me, quero subir", gritava Ricardo debatendo-se. Ding! A porta do elevador VIP abriu-se. O ambiente tornou-se subitamente silencioso. Dele saiu uma figura, a Sofia. Parecia deslumbrante num impecável fato de saia e casaco branco que realçava a sua figura esbelta. O cabelo apanhado num coque elegante e uns saltos altos Christian Louboutin que ressoavam com firmeza no chão de mármore. Atrás dela estavam o Helder e a equipa jurídica da empresa. Sofia aproximou-se, parando a 3 metros de Ricardo, que estava a ser segurado por 2 seguranças. Sofia olhou-o de cima a baixo com um desprezo evidente. "O que queres aqui, Ricardo?"
A fazer um escândalo no meu escritório? A voz da Sofia era calma, mas retumbava no átrio silencioso. Sofia. Ricardo libertou-se dos seguranças. Arranjou o colarinho tentando recuperar a sua dignidade. Querida, temos de falar. Não te portes como uma criança. Bloquear o acesso, mudar as fechaduras de casa, é infantil. Resolvamos isto no meu gabinete, está bem? Sofia riu suavemente, uma gargalhada fria. O teu gabinete? Esse gabinete já foi limpo. A placa com o teu nome foi deitada ao lixo esta manhã. Não me podes despedir assim, sem mais nem menos. Tenho ações aqui. Ações que te ofereci pelo teu aniversário. Que pena que a cláusula especificava que as ações são anuladas se o receptor cometer um crime que prejudique a empresa. E tu? Sofia atirou-lhe uma pasta castanha ao peito. A pasta caiu e o seu conteúdo espalhou-se pelo chão. Fotos do casamento secreto, provas de transferências para a conta da Laura, provas de sobrecustos em projetos fictícios, fotos do caderno preto do cofre de Sintra. Os funcionários que observavam começaram a cochichar ruidosamente. Os seus olhos arregalaram-se ao ver as fotos. A Laura, que estava atrás de Ricardo, tentou cobrir o rosto com o cabelo. Desviaste 200 mil euros da empresa durante 2 anos para financiar esta prostituta, disse Sofia, apontando para a Laura. Isso é um crime, Ricardo. A minha equipa jurídica já apresentou a queixa na esquadra há 1 hora. O rosto de Ricardo ficou pálido como cera. As suas pernas tremiam. Sofia, não brinques. Prisão, somos marido e mulher. Ex-marido, corrigiu Sofia bruscamente. O pedido de divórcio já foi apresentado hoje, e como as provas de infidelidade e crimes são tão contundentes, garanto-te que sairás deste casamento sem 1 cêntimo. Não. Ricardo deu um passo em frente, tentando pegar na mão da Sofia. Sofia, por favor, eu errei. Foi a Laura que me seduziu. Eu amo-te a ti, Sofia. Por Deus, Ricardo, gritou a Laura, não aceitando a culpa. Foste tu que disseste que a Sofia era tola e aborrecida. Não te laves as mãos. Cala-te, gritou Ricardo a Laura, e depois voltou a olhar para a Sofia com olhos suplicantes. Sofia, dá-me uma oportunidade. Deixo a Laura. Resolvo tudo. Sofia afastou bruscamente a mão de Ricardo. Tarde demais. Uma vez amei-te porque pensei que eras um homem simples e sincero. Afinal, és apenas um parasita ganancioso. Agora desaparece da minha vista antes que a polícia venha arrastar-te. Sofia virou-se, fazendo um sinal ao Helder. De repente, um homem com um casaco de cabedal aproximou-se. Com licença, senhor Monteiro, sou da financeira. O jipe lá fora está em nome da de Magalhães Global. A dona Sofia denunciou a apropriação indevida da unidade. Onde estão as chaves? É o meu carro de empresa. O senhor já não é funcionário. As chaves ou chamamos a polícia agora mesmo. Ricardo ficou petrificado. O seu orgulho era despido camada por camada em frente a centenas de olhos. Com as mãos trêmulas, meteu a mão no bolso e tirou as chaves do carro. O homem arrebatou-as. Obrigado. Sofia, que já se dirigia para o elevador, parou um momento e olhou para trás sem expressão. Desfruta do passeio, Ricardo. Ah, e tem cuidado na rua. Lisboa é quente, sem ar-condicionado. As portas do elevador fecharam-se, levando a rainha de volta ao seu trono. No andar de cima, ficaram Ricardo e Laura de pé no meio do átrio, sem casa, sem trabalho, sem carro e sem dignidade. Querido, tocou-lhe no braço a Laura. Como é que voltamos? As minhas malas pesam. Ricardo olhou para a Laura com ódio. Como? De autocarro. Desenrasca-te. Por tua culpa estou arruinado. Ricardo saiu do edifício com passo desajeitado, arrastando a sua pesada mala. O sol escaldante de Lisboa queimava-lhe a pele. No passeio, viu como o jipe de que tanto se tinha gabado era rebocado por um guindaste. Agora estava verdadeiramente sozinho na selva de asfalto. O dinheiro na sua carteira diminuía a cada segundo, e lá em cima, da janela do 25 grau andar,
A Sofia olhava para baixo, segurando um copo de vinho. O primeiro ato terminou, murmurou Sofia. Agora é a hora de fazer com que se devorem um ao outro. O sol de Lisboa ao meio-dia não é amigo dos que caminham, muito menos dos que acabam de cair do sétimo céu. O passeio, em frente ao luxuoso edifício de escritórios, parecia assar as plantas dos pés, refletindo o calor do asfalto misturado com o pó da poluição. Ricardo estava de pé, paralisado, à beira da estrada. A sua camisa agora estava encharcada de suor. Ao seu lado, duas grandes malas permaneciam rígidas. A Laura estava sentada sobre uma delas, massageando os pés doridos por usar saltos altos, sapatos que agora pareciam ridículos num passeio rachado. Querido, está muito calor, queixou-se a Laura, abanando o rosto com a mão. Chama um táxi de luxo. Não quero entrar num normal, cheiram a tabaco. Ricardo virou-se lentamente, olhando para a Laura com os olhos avermelhados pelo estresse. De luxo, sibilou ele. Achas que estamos de férias? Somos sem abrigo, Laura. Sem abrigo. Não grites, respondeu a Laura, embora a sua voz tremesse. Estou grávida do teu filho. Se me estressar, algo pode acontecer ao bebê. Queres ser responsável? Sempre a sua arma. A gravidez. Ricardo suspirou bruscamente, contendo a vontade de abandonar aquela mulher ali mesmo. Tirou o seu telemóvel. O ecrã estava ligeiramente rachado. Abriu a aplicação de transporte. Os seus dedos hesitaram. O saldo da sua carteira eletrônica era 0. Tinha de pagar em dinheiro. Um carro premium custava 30 euros até ao hotel de 3 estrelas mais próximo. Um carro econômico custava 10 euros para uma zona residencial densa. Ricardo escolheu o mais barato. Não vamos para um hotel, murmurou ele. Então para onde? Não me digas que vamos para a casa dos meus pais na aldeia. Que vergonha, Ricardo. Voltar com malas num táxi barato, protestou a Laura. Procuramos uma pensão, decidiu Ricardo com firmeza. Só nos restam 600 euros. Se ficarmos num hotel, numa semana acaba-se. Precisamos de um lugar mensal barato até eu encontrar um novo emprego. O rosto da Laura transformou-se numa máscara de horror. Uma pensão, Ricardo? Nunca na minha vida vivi numa. Na universidade, o meu tio pagava-me um apartamento. Agora vou degradar-me assim? Ou isso, ou dormes debaixo de uma ponte, retorquiu Ricardo antes de arrastar as malas para um Toyota amolgado que acabara de parar. A viagem no carro foi silenciosa e tortuosa. O ar-condicionado mal arrefecia. O cheiro a ambientador de citrinos enjoava a Laura. Durante o trajeto, Ricardo procurava freneticamente em portais de internet quarto casal barato Lisboa. As opções eram limitadas. Ricardo percebeu que, sem recibo de vencimento, sem referências e com fundos limitados, não podiam alugar um apartamento. A escolha recaiu numa pensão num beco estreito no bairro da Amadora. Rua do Esquecimento, número 4, leu o taxista com voz hesitante. Senhor, acho que o carro não consegue entrar até a porta. O beco é muito estreito. Deixe-nos na entrada do beco, respondeu Ricardo, resignado. Ao chegarem, a realidade esbofeteou-os com mais força. Desceram na boca de um beco sujo, água estagnada e escura enchia as poças. O cheiro a esgoto misturava-se com o de fritos de um bar próximo. Ricardo, estás a falar a sério? A Laura tapou o nariz. Ao Ricardo já não lhe importava. Os seus olhos encheram-se de lágrimas ao olhar para o corredor escuro que tinham pela frente. Anda, ordenou ele. Ricardo arrastou as duas pesadas malas sozinho, já que a Laura se recusava a tocá-las. As rodas das luxuosas malas rangiam tristemente sobre o pavimento irregular. Tornaram-se o centro das atenções. Mães em roubo de casa, pais a jogar as cartas. Todos os olhos estavam postos neste estranho casal. Um homem com uma camisa de marca amarrotada, uma mulher com um vestido bonito e uma mala de design, a arrastar malas por um beco sórdido. Com licença, senhora,
perguntou Ricardo a uma mulher que estendia a roupa. Onde fica a pensão da dona Carmen? A mulher olhou de cima a baixo e apontou para uma casa de 2 andares com tinta verde a descascar no final do beco, a da porta enferrujada. Chegaram em frente à casa. Uma placa de contraplacado dizia: Pensão Carmen, aceitam-se casais. Ricardo bateu na porta de ferro. Saiu uma mulher corpulenta de meia idade com rolos no cabelo. Procura um quarto? Perguntou sem rodeios. Sim, senhora. Tem algum livre? Perguntou Ricardo educadamente, baixando o seu habitual tom autoritário. Resta um no 2º andar, o do fundo, sem ar-condicionado, casa de banho privada, mas com sanita turca. A luz é pré-paga e a água paga-se à parte. 10 euros por mês. O aluguer é de 300 euros por mês, com 100 de caução. Tem de se pagar tudo adiantado. 300 euros? Exclamou a Laura, em voz baixa. Isso é o que me custa um tratamento facial, Ricardo. Tão barato, de certeza que é horrível. A dona Carmen fuzilou-a com um olhar. Olha, menina, se queres algo bom, vai para um hotel. Isto é o que há. Queres ou não, a lista de espera. Ricardo apressou-se a agarrar o braço da Laura. Queremos, senhora. Ficamos com ele. Podemos vê-lo? Subiram ao 2º andar por uma estreita escada em caracol de ferro oxidado. O quarto media 3 por 3 metros. Pequeno, muito pequeno para eles. As paredes estavam pintadas de um azul desbotado. Havia manchas de umidade no teto. O mobiliário consistia num fino colchão de espuma no chão, um armário de plástico com a porta torta e uma pequena ventoinha que zumbia ruidosamente. A casa de banho era ainda mais deprimente. Um chuveiro com uma cortina de plástico rasgada e, sim, uma sanita turca. A Laura recuou um passo, contendo as náuseas. Ricardo, não consigo. Juro que não consigo. Cheira a umidade. O colchão é finíssimo. Vão doer-me as costas. Estou grávida. Ricardo olhou para o quarto com o coração destroçado. Este era o ponto mais baixo da sua vida, mas olhou para a sua carteira. Senhora, aqui tem o dinheiro. 400 euros, o aluguer de um mês e a caução. Instalamo-nos agora mesmo, disse Ricardo, entregando as notas a dona Carmen. Ricardo, protestou a Laura. Cala-te, Laura. Entra, gritou Ricardo. A sua voz ressoou no corredor. Quando a dona Carmen se foi, Ricardo fechou a porta com estrondo, tirou a gravata, atirou-a para o chão e deixou-se cair no duro colchão. A Laura continuava de pé junto à porta, a soluçar. És um cruel. Por que é que a nossa vida se tornou assim? A Sofia. A culpa é toda da Sofia. Culpa da Sofia? Ricardo riu com cinismo, uma gargalhada que soava a loucura. Olhou para o teto bolorento. Sim, a Sofia é brilhante. Não só nos tirou o nosso dinheiro, tirou-nos a nossa dignidade, meteu-nos neste buraco de ratos para que nos devoremos um ao outro. Entretanto, em Cascais, a Sofia estava sentada no seu fresco e perfumado escritório. À sua frente, o Hélder apresentava-lhe o último relatório. Relatório de vigilância do primeiro dia, senhora, disse o Hélder. Sofia bebeu o seu chá de camomila. Lemou. Os alvos Ricardo e Laura foram vistos a registarem-se numa pensão barata na zona da Amadora por volta das 15 horas. Quarto sem ar-condicionado. Ambiente densamente povoado. Sofia sorriu levemente. Amadora. Essa zona tem engarrafamentos, é quente e barulhenta, uma excelente escolha para treinar a paciência. Relativamente à lista negra laboral, continuou o Hélder. Já difundi informações informais à rede de RH de empresas concorrentes e parceiros comerciais. O rumor é que são candidatos com problemas legais, desfalque de fundos e graves violações éticas. É quase certo que nenhuma empresa solvente se atreverá a contratar o Sr. Monteiro. Bem, certifica-te também de que não consigam aceder a empréstimos online. Os seus dados já estão na lista de vigilância de crédito pelos cartões não pagos, certo? Sim, senhora. A sua pontuação de crédito é desastrosa.
Sofia pousou a sua chávena de chá, levantou-se e caminhou até a grande janela que dava para a sua impecável piscina. Elder, sabes o que é que mais dói a uma pessoa arrogante? Perguntou Sofia sem se virar. Perder a sua fortuna, senhora. Não, respondeu Sofia em voz baixa. O que mais dói é a esperança. A esperança de que ainda se podem levantar quando já lhes cortamos as pernas. Deixa-os esperar que amanhã será melhor, e depois destrói-lhes essa esperança novamente no dia seguinte. Entendo, senhora. Alguma instrução adicional? Envia-lhes um presente de boas-vindas à sua nova pensão, um pacote de comida. Mas certifica-te de que o conteúdo é algo que lhes recorde o seu passado, mas com uma qualidade insultuosa. Quer dizer que lhes enviemos 2 doses de cozido, mas só com o caldo e a massa, sem grão nem carne. E na nota escrevemos: menu dietético para o novo casal, enviado anonimamente por um serviço de entregas. O Elder sorriu levemente, um sorriso de admiração e temor pela sua chefe. Às suas ordens será executado de imediato. A primeira noite no seu novo lar, às 20 horas, a música aos berros do vizinho atravessava as finas paredes. O ar no quarto era sufocante e úmido. A pequena ventoinha apenas movia o ar quente. Ricardo jazia de barriga para cima, a olhar para as pás poeirentas. O estômago roncava-lhe. Não comiam desde o meio-dia. Querido, tenho fome, gemeu a Laura. Estava de costas para ele, encolhida. Então vai comprar comida. Há muitos sítios na entrada do beco, respondeu Ricardo bruscamente. Não quero sair. Havia uns tipos esquisitos a olharem para mim antes. Vai tu, queixou-se a Laura. Ricardo bufou, levantou-se e pegou na carteira. Restavam-lhe cerca de 350 euros. O que queres comer? Perguntou bruscamente. Apetecia-me sushi ou pelo menos uma pizza. Ricardo olhou-a com incredulidade. Estás louca? Uma dose de sushi custa o que precisamos para comer uma semana aqui. Sê consciente da realidade, Laura. Comemos um kebab. Não quero comida de rua. É nojento. Pensa no nosso bebê. A Laura começou a chorar novamente. Quando estavas com a Sofia, compravas-lhe comida cara. Comigo és um forreta. A Sofia tinha o seu próprio dinheiro. Tu és apenas uma parasita, gritou Ricardo. A sua emoção explodiu. A Laura ficou em silêncio, surpreendida. Ricardo respirou fundo. Compro-te algo decente, mas não sushi. Jantamos frango frito de uma cadeia aqui perto. Ricardo saiu batendo a porta. No estreito beco, caminhou com a cabeça baixa. Sentia que toda a gente olhava para ele. Quando regressou com um saco de frango frito, viu um pacote de comida pendurado no puxador da sua porta. Franziu o sobrolho, pegou no saco, cheirava a comida caseira. Havia uma nota. Leu-a sob a tênue luz do corredor. Menu dietético para o novo casal, de um velho amigo que se preocupa. O coração de Ricardo bateu com força. Reconheceu a letra da nota. Era a letra do Elder, mas ditada pela Sofia. Abriu o pacote com as mãos a tremer. Efetivamente, dentro só havia um caldo aguado com alguns fios de massa, sem carne, sem grão, sem nada substancial. Era uma humilhação. Era uma mensagem simbólica. Só merecem comer os restos. Ricardo esmagou a embalagem. O caldo derramou-se pelo chão do corredor. A sua respiração estava ofegante. Sofia, és o diabo, rosnou ele. Entrou no quarto com o rosto sombrio. A Laura, ao ver que ele não trazia nada além de uma cara de zangado, protestou. Onde está a minha comida? Come ar, retorquiu Ricardo. Atirou-lhe o saco de frango frito. Come isso e não te queixes mais. Naquela noite, comeram em silêncio. A Laura comeu o frango enquanto chorava. Ricardo comeu com o olhar perdido, cheio de vingança. Lá fora, os ruídos da cidade tornaram-se a sua lúgubre canção de embalar. No dia seguinte, a realidade financeira começou a assediar o Ricardo. Levantou-se cedo, tomou um duche de água fria e vestiu a melhor camisa que lhe restava. Onde vais? Perguntou a Laura. Procurar trabalho.
Procurar um empréstimo, respondeu Ricardo. Fica aqui, não gastes, não acendas a luz. Ricardo foi a uma loja de fotocópias para imprimir o seu currículo. O seu primeiro alvo, o seu amigo do peito, o David. O David era um parceiro de negócios a quem Ricardo frequentemente dava projetos da empresa da Sofia. Olá, Ricardo, como estás? Que estranho ligares tão cedo. A voz do David soava alegre. David, preciso de ajuda. Tenho um pequeno problema familiar. Preciso de um empréstimo ou, se tiveres algum projeto independente, estou disponível. Houve um silêncio. A alegria do David desapareceu. Bem, meu, ouvi alguns rumores. Tiveste problemas com a dona Sofia? Não são problemas, apenas um mal-entendido. Voltarei em breve, mas agora preciso de liquidez, mentiu Ricardo. Lamento muito, Ricardo. Não é que não queira ajudar-te, mas esta manhã recebemos um memorando interno. Todos os fornecedores estão proibidos de fazer negócios com o Ricardo Monteiro por um assunto de fraude e desfalque. Se te ajudar, a minha empresa pode perder o contrato com o Grupo Magalhães e, como sabes, esse contrato é 60% das minhas receitas. Ricardo ficou em silêncio. Apertou o telefone com força. A Sofia tinha-lhe realmente fechado todas as portas. David, somos amigos desde a universidade. Preciso disto para comer. Lamento, Ricardo. Tenho uma família para alimentar. Não posso arriscar. Muita sorte. Clique. Desligaram. Ricardo ligou a um segundo amigo. Um terceiro. Um quarto. A resposta foi a mesma. Ao meio-dia, Ricardo estava sentado, abatido num banco do parque. Tinha gasto 10 euros em chamadas para nada. Viu os altos edifícios da Avenida da Liberdade ao longe. De repente, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido. Uma foto de Ricardo sentado pensativo no parque, tirada de longe. Depois, uma mensagem de texto. Vejo-te cansado, querido. A vaga de administrativo na nossa filial continua aberta. Se te interessar, o salário é o mínimo, mas dá para comprar leite para o bebê. Liga para os RH se quiseres engolir o teu orgulho. Ricardo atirou o telemóvel para a relva. Gritou com todas as suas forças. Não lhe importava que as pessoas o olhassem como um louco. A sua vergonha tinha desaparecido. Só restava um denso desespero. Sabia que a Sofia o estava a observar. A Sofia desfrutava de cada segundo do seu sofrimento. De volta à pensão, à tarde, a Laura estava mortalmente aborrecida. O sinal de internet era péssimo. Apeteceu-lhe algo fresco. Fruta ou um gaspacho. Saiu do quarto. Lá embaixo, a dona Carmen via televisão aos berros. Saiu para o beco. Viu uma banca de fruta rodeada de moscas. Sentiu ainda mais nojo. Ao voltar, viu uma pequena loja de cosméticos. Os seus olhos brilharam. O seu produto de limpeza facial tinha acabado. Entrou. Na montra, havia produtos baratos. Não havia La Mer ou Sisley. Tem um produto de limpeza facial para a pele sensível? Perguntou a Laura. A empregada ofereceu-lhe um frasco de plástico rosa. Este é muito bom. Só 3 euros. A Laura revirou os olhos. 3 euros. O seu produto de limpeza facial custava 100, mas o seu rosto estava pegajoso. Procurou na sua carteira. Restavam-lhe 5 euros do dinheiro que o Ricardo lhe deu. Comprou. No quarto, lavou o rosto na mal-cheirosa casa de banho. Ao aplicar o sabonete barato, sentiu uma picada. Calor. Ah! Gritou a Laura. Enxagou rapidamente. A pele do seu rosto avermelhou e surgiram borbulhas. A minha cara. O que é que se passa com a minha cara? Gritava histericamente. A água de lá não era adequada para a sua pele habituada a tratamentos de clínica e o sabonete barato provavelmente continha ingredientes agressivos. O Ricardo chegou quando a Laura chorava, aos gritos em frente ao espelho. O que é que se passa agora? Gritou Ricardo, cansado após um dia de rejeições. Olha, Ricardo, a minha cara está destruída, a água daqui está suja, o sabonete é péssimo. Quero ir ao dermatologista.
Pede dinheiro a Sofia ou vende um rim, mas faz alguma coisa. Não quero ser feia. Ricardo olhou para o rosto vermelho e inchado da Laura. Em vez de compaixão, sentiu náuseas. Dermatologista. Ricardo riu amargamente. Escuta, Laura, amanhã não sabemos se teremos para comer e tu preocupas-te com a tua cara. Marido inútil. A Laura atirou-lhe o frasco de sabonete. Arrependo-me de me ter casado em segredo contigo. Se soubesse, teria continuado a ser a amante do senhor Nuno. Plaf! Uma forte bofetada aterrou na bochecha da Laura. Silêncio. A Laura tocou na bochecha com os olhos arregalados. Ricardo estava de pé com a respiração ofegante. A mão trêmula acabara de bater numa mulher grávida. Mas as palavras da Laura acabavam de destruir os últimos vestígios do seu ego masculino. Não voltes a mencionar outro homem à minha frente, sibilou Ricardo. Perdi tudo por ti. A minha fortuna, a minha carreira, a minha perfeita esposa legal. Por ti, um lixo como tu. Ricardo virou-se, pegou numa almofada e saiu do quarto. Onde vais? Ricardo, gritou a Laura. Dormi lá fora. Estou farto de ver a tua cara. Ricardo bateu com a porta novamente, deixando a Laura a chorar sozinha no estreito quarto, com o rosto desfeito e o coração partido. No corredor escuro, Ricardo encolheu-se sobre uns jornais, tentando dormir, rodeado de mosquitos, lamentando o seu destino. E ao longe, no ecrã de uma câmara de segurança, a Sofia sorria satisfeita. A fase de isolamento terminou, murmurou Sofia. Próxima fase, a fome. 3 semanas tinham passado desde que Ricardo e Laura foram expulsos do seu paraíso. 3 semanas que pareceram 3 séculos. O quarto da pensão parecia agora ainda mais pequeno e sufocante. O ar estava viciado. Um monte de roupa suja acumulava-se num canto. Ricardo estava sentado na beira do colchão afundado. Estava mais magro, as suas maçãs do rosto marcadas. As suas camisas de marca tinham sido vendidas numa feira da ladra. Agora só usava uma t-shirt básica e uns calções. Querido. A voz da Laura soou fraca debaixo da manta. Ricardo virou-se. A condição da Laura era muito pior. O seu rosto, antes impecável, estava cheio de marcas vermelhas inflamadas. A infecção tinha se transformado em pequenos furúnculos purulentos. O quê? Respondeu Ricardo com voz rouca. Dói-me muito a barriga, Ricardo. Cólicas, e a cara arde-me. Pica como se me estivessem a queimar. Aguenta. Estou a pensar, cortou Ricardo. A pensar em quê? Precisamos de um médico. Acabou-se-me a pomada. A Laura começou a chorar. Dinheiro. De onde é que eu tiro o dinheiro, Laura? Estamos a zeros. Restam-nos 5 euros na carteira. Só dá para comer um dia. O dinheiro da venda do relógio e o dinheiro vivo tinham se evaporado no aluguer, nos medicamentos da Laura e no seu estilo de vida ainda esbanjador durante a primeira semana. Vende mais alguma coisa tua. Os teus sapatos de cabedal. Já os vendi para pagar a luz, retorquiu Ricardo. Silêncio. Ricardo olhou para o seu dedo anelar esquerdo. Ali ainda brilhava uma última coisa, a sua aliança de casamento. A aliança de platina com um pequeno diamante, o símbolo do seu sagrado vínculo com a Sofia que traiu. Tentou tirar o anel. Custou-lhe. Finalmente, o anel saiu, deixando uma marca branca na sua pele. Saio um momento. Ricardo levantou-se. Querido, compra-me algo para comer quando voltares, por favor. Ricardo não respondeu, bateu com a porta e saiu para o calor de Lisboa. Numa joalharia, Ricardo deixou o anel sobre o balcão de vidro com a mão a tremer. Os papéis? Perguntou o joalheiro. Não os tenho. Perdi-os nas mudanças, mentiu Ricardo. Bem, é uma boa peça. Platina, diamante europeu. Mas sem papéis não posso pagar muito. 200 euros. Fundo-o. Ricardo olhou-o fixamente. Custou-me 2.500. Esse é o preço de loja. O preço de revenda é baixo, e mais ainda sem papéis. Quer ou não. Ricardo cerrou o punho.
€200 era uma humilhação, mas o rosto purulento da Laura e o seu próprio estômago vazio vieram-lhe à mente. De acordo. €200 em dinheiro. Agora. Ricardo saiu da joalharia com o dinheiro. Sentia-se vazio. O seu último vínculo com a Sofia tinha sido vendido para alimentar a sua amante. Comprou uma pomada antibiótica genérica e vitaminas pré-natais. Depois, comprou 2 menus do dia. Hoje queria comer um pouco melhor. Ao chegar à pensão, deu de comer a Laura, que estava deitada fracamente. Querido, quanto dinheiro nos resta? Perguntou a Laura. Uns €180. Suficiente para 2 semanas se pouparmos, mas no próximo mês há que pagar a água. E tu não trabalhas? Vais continuar a ser um vadio? A pergunta apunhalou Ricardo. Centenas de currículos enviados, nenhuma resposta. O nome de Ricardo Monteiro estava na lista negra graças à rede da Sofia. Amanhã trabalho, disse Ricardo de repente. A trabalhar em quê? De diretor outra vez? Os olhos da Laura brilharam. Vais ver. Na manhã seguinte, Ricardo estava de pé em frente a uma obra em construção. O pó de cimento e o ruído das betoneiras receberam-no. Usava roupa comprada na feira da Ladra. Dirigiu-se ao capataz. Queres trabalhar? Tens corpo de escriturário. Não vais aguentar. Preciso do dinheiro, chefe. Faço o que for preciso. Carregar cimento, misturar areia, o que for, desde que me paguem ao dia, suplicou Ricardo. A arrogância do diretor tinha desaparecido. De acordo. Precisamos de um peão para subir a mistura de cimento para o 3º andar o dia todo com um balde. €50 por dia. O almoço está incluído. €50. Antes era o preço de um café e um croissant. Agora era o preço das suas costas durante um dia inteiro. Aceito, chefe. O inferno de Ricardo começou. Na primeira hora, sentiu que os braços se lhe iam partir. O balde de cimento pesava 1 tonelada. Tinha de subir e descer escadas de mão improvisadas com as pernas a tremer. Mais rápido. O pedreiro está à espera, gritaram-lhe de cima. As suas mãos, antes macias, começaram a empolar-se. Ao meio-dia, durante a pausa, Ricardo sentou-se sobre um monte de tijolos. O seu corpo estava destroçado. Olhou para o seu almoço, arroz, lentilhas e um pedaço de pão duro. Comeu-o com as mãos sujas de cimento. A fome não o deixava pensar na higiene. Enquanto comia, um luxuoso sedã preto passou lentamente em frente à obra. A janela traseira estava entreaberta. Ricardo engasgou-se. Dentro do carro estava sentada a Sofia, a sua esposa, a falar ao telefone. Parecia séria, mas bonita e cuidada. O carro estava a apenas 5 metros de onde Ricardo estava sentado no chão como um pedinte. Ricardo virou-se rapidamente, escondendo o rosto. Uma vergonha avassaladora atingiu-o. Não me vejas, não me vejas, gritava a sua mente. O carro passou. A Sofia não se virou. Para ela, os operários da construção eram apenas parte da paisagem urbana. Naquela tarde, Ricardo voltou para casa com o corpo feito em pedaços. No seu bolso havia €50 amarrotados. Entrou no quarto. Por que é que demoraste tanto? Onde está o meu jantar? Gritou a Laura. Ricardo atirou a nota para o chão. Aí tens o dinheiro. Compra-o tu. Desabou no colchão. A Laura apanhou a nota com nojo. Só €50. Em que é que trabalhaste para ganhar esta miséria? Sou um peão, Laura. Um peão de obra. Contente? Silêncio. A Laura ficou boquiaberta. Um peão. O meu marido. Um peão. Que vergonha. E se as minhas amigas descobrem? Que amigas? Sussurrou Ricardo com acritude. As da alta sociedade que te bloquearam ou as que se riem de nós no WhatsApp? A Laura ficou calada e começou a chorar novamente. Não consigo viver assim, Ricardo. Quero voltar à minha vida de antes. Desfruta, Laura. Este é o paraíso que construímos sobre as lágrimas da Sofia. Desfruta de cada segundo. Ricardo adormeceu de exaustão.
Entretanto, num restaurante de luxo, a Sofia jantava com o seu advogado. O processo de divórcio está em andamento, Dona Sofia. A primeira citação foi enviada para o endereço do Sr. Monteiro, mas, claro, foi devolvida. Enviaremos um estafeta para o localizar. Não é preciso, senhor advogado, sorriu Sofia. Sei exatamente onde ele está. Sofia mostrou-lhe uma foto tirada naquele meio-dia. A foto de um Ricardo sujo e derrotado a carregar cimento. O advogado abanou a cabeça. Que queda tão rápida! De diretor a peão em menos de um mês. Isso chama-se karma instantâneo. Mas isto ainda não acabou. 50 euros por dia não serão suficientes para o parto da Laura, que em breve precisará de atenção médica. Quando isso acontecer, o Ricardo fará algo desesperado, e quando o fizer, é aí que nos certificaremos de que ele acaba atrás das grades. De volta à pensão à meia-noite, a Laura acordou com uma dor aguda no abdômen. Não era uma cólica normal. Ricardo, Ricardo! Sacudiu o corpo do seu marido. Ricardo, dói-me! Há sangue! Gritou histericamente ao ver uma mancha de sangue fresco no lençol. Ricardo acordou de um salto. O quê? Sangue, Ricardo. O bebê! Gritou a Laura de dor. Ricardo entrou em pânico. Sabia que era um mau sinal. Para o hospital agora. Ricardo pegou na Laura nos braços, correu pelas escadas. No beco deserto não havia táxis. Ajuda, por favor, gritou. Um vizinho com uma mota com sidecar saiu. A minha mulher está a sangrar. Leve-nos ao hospital mais próximo, por favor. Dentro do veículo, a chocalhar, Ricardo abraçava a Laura, que começava a perder a consciência. Ao chegar às urgências do hospital público, as enfermeiras levaram a Laura. Ricardo foi detido na administração. Familiar do paciente tem seguro? Não. Então, precisa de um depósito. Mínimo 3.000 euros para uma curetagem ou internamento por hemorragia. 3.000 euros. Os joelhos de Ricardo fraquejaram. No seu bolso só lhe restavam 100 euros. Só tenho 100, senhora. Por favor, atendam-na primeiro. É uma vida humana. Lamento, senhor. São as regras. Procure o resto do dinheiro. Entretanto, estabilizaremos a paciente no corredor. Ricardo recuou. Viu a Laura numa maca num corredor apinhado, a gemer de dor sem atenção séria. Precisava de mais 2.900 euros. Agora, saiu do hospital. A sua mente estava em branco, o seu coração escuro. Do outro lado da rua, viu uma loja de conveniência aberta 24 horas, vazia. Apenas uma jovem empregada, com aspecto sonolento. O diabo sussurrou-lhe uma ideia louca, uma ideia que o transformaria de pobre em criminoso. Ricardo apanhou um tijolo do chão, atravessou a rua em direção à loja. Dá-me o dinheiro rápido, gritou Ricardo com a voz embargada. Agitou o tijolo com a mão a tremer. A empregada gritou, recuando assustada. Preciso do dinheiro. A minha mulher está a morrer. Rápido, mete-o num saco. A rapariga, aterrorizada, esvaziou o dinheiro da caixa. Ricardo arrebatou o saco, mas antes que pudesse virar-se, a porta automática abriu-se. Entraram 2 polícias a apontarem-lhe as armas. Atrás deles estava o Helder com o rosto impassível, segurando um telemóvel. A Sofia tinha colocado vigilância 24 horas, mãos ao alto. Largue a arma! Gritou um polícia. Ricardo ficou paralisado. O tijolo caiu-lhe da mão. Só queria ajudar a minha esposa, gemeu ele enquanto o deitavam ao chão e o algemavam. Ao mesmo tempo, no hospital, a Laura esperava. Ninguém a levava para o bloco operatório. O Ricardo não voltava com o dinheiro. Uma enfermeira aproximou-se, mas com más notícias. Senhora, o seu marido acaba de ser detido por tentar assaltar uma loja. O mundo da Laura escureceu. O estresse desencadeou a contração final. O seu corpo convulsionou. O feto, a sua única esperança para prender o Ricardo, perdeu-se naquela noite. Quando acordou de manhã, viu o seu reflexo. A infecção da sua pele tinha piorado.
O seu belo rosto estava agora cheio de cicatrizes purulentas que seriam permanentes. A sua beleza, o seu principal ativo, tinha desaparecido. 2 dias depois, na esquadra, Ricardo estava sentado na sala de interrogatórios. Usava um uniforme de preso laranja. A porta abriu-se. Um perfume de luxo encheu a sala. Era a Sofia, elegante, inalcançável. Sentou-se à sua frente. Sofia, por favor, ajuda-me. Retira a queixa. Fiz aquilo pela Laura. Ela estava a sangrar. Sofia olhou-o sem emoção. A Laura já saiu do hospital, disse ela calmamente. Perdeu o bebê. Os pais dela na aldeia recusam-se a acolhê-la por vergonha. Agora vagueia pelas ruas com o rosto desfeito. Nem sequer veio ver-te. Ricardo desatou a chorar. Lamento, Sofia. Arrependo-me. Quero voltar para ti. Sofia riu suavemente. Voltar? Achas que isto é um ponto de reciclagem? Sofia deixou uma pasta sobre a mesa. É o pedido de divórcio. Assina-o. Vais enfrentar múltiplas acusações, desfalque de fundos, roubo e roubo com intimidação. Esperam-te pelo menos 10 anos de prisão. Sofia, como podes? Fui teu marido. Ex-marido, corrigiu Sofia. Inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido. Desfruta da prisão. É a casa que tu mesmo construíste com os tijolos da tua ganância. Não me esperes, porque para mim já estás morto. Sofia virou-se e foi-se embora sem olhar para trás, deixando Ricardo a gritar o seu nome até que os guardas o levaram de volta para a sua cela. 3 anos depois, em Lisboa, a Sofia saía do seu imponente edifício de escritórios. Acabara de ganhar o prêmio de empresária do ano. Sorriu e entrou no seu novo Mercedes. Num semáforo vermelho, o carro da Sofia parou. No passeio, entre o pó e o fumo, uma mulher magra com o rosto cheio de cicatrizes e roupa esfarrapada pedia esmola. Era a Laura. E não muito longe dali, atrás dos altos muros do estabelecimento prisional de Lisboa, um preso magro limpava as casas de banho do pavilhão. Era o Ricardo. Tornara-se o recadeiro de outros presos em troca de um cigarro. O luxuoso carro acelerou, deixando para trás um passado podre em direção a um futuro brilhante. A rainha tinha voltado ao seu trono, sozinha, mas com o controle total da sua vida.